palavra. Em todo momento, em todo lugar. Você ligado na palavra. Boa tarde, você que nos acompanha na programação Na Palavra, o programa que estuda a Palavra de Deus. Seja bem-vindo, é muito bom falar contigo nesse momento. Você que está aí andando pelo caminho, você que está no carro, você que está em casa, você que está no trabalho, seja bem-vindo. Vamos começar mais um estudo bíblico, o estudo bíblico Ensinos de Jesus. Nós fizemos uma seleção de 8 temas especiais desse estudo e queremos convidar você a participar do curso. Entre em contato conosco pelo telefone 996320468, solicite o curso bíblico Ensinos de Jesus e você vai ter um guia de estudos para você poder preencher e conhecer com profundidade a palavra de Deus. Está aqui conosco um bom grupo hoje, pastor Roéfero, pastor Roberto Roéfero. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Júlio. Boa tarde, ouvintes. Que Deus nos abençoe hoje aqui nesse programa, pastor Júlio. Obrigado pelo convite para participar. Também temos o pastor Dinei Carriel, que é nosso convidado especial. Pastor, diga onde você trabalha, quanto tempo você tem de ministério. Ok. Pastor Padilha, obrigado pelo convite. Eu trabalho no Distrito Fazendinha. Ali atendemos 6 igrejas. Este é o meu 23º ano de jornada no ministério. Seja bem-vindo, pastor Dinei. Muito obrigado. E temos aqui um convidado ilustre, o pastor Milton Andrade. O pastor Milton Andrade vai ser conhecido de muitos porque ele já cantou no quarteto A Voz da Profecia. Pastor, seja bem-vindo, você está passeando aqui, passando uma temporada. Aonde você mora e o que você faz hoje, pastor Milton? Boa tarde, pastor Júlio, os demais pastores também, uma alegria estar com vocês neste programa tão especial de estudo da Bíblia. Eu tive o privilégio de participar ali do Quarteto Arautos do Rei durante 13 anos, fui pastor de igrejas e atualmente eu estou ali com a minha família trabalhando na Casa Publicadora Brasileira, na área de livros denominacionais e também na revista Ministério. E é uma alegria estar aqui com meu cunhado, pastor Dinei, e também o Edu Santos, que é nosso amigo lá da Novo Tempo. É muito bom estar aqui para estudar a Bíblia. Amém. Bom, e o estudo de hoje, a lição número 8, é a respeito da volta de Jesus. O que Jesus ensinou sobre a sua vinda? Esse é um tema maravilhoso, né? Essa é uma promessa extraordinária. Eu gosto muito de um texto de Romanos, no capítulo 8, versos 24 e 25, e o apóstolo Paulo, ele fala dessa esperança. Aliás, é o texto bíblico que para mim tem a melhor e a mais linda definição de esperança. O apóstolo Paulo diz que nós fomos salvos na esperança. E a nossa bendita esperança é a volta de Jesus, não é? Então a pergunta, vamos começar aqui perguntando aqui para o pastor Milton. Pastor Milton, antes da sua partida, Jesus, ele deixou aí uma promessa, né? Sim. E ele falou alguma coisa a esse respeito da sua vinda? Vamos ler aqui, pastor Júlio, João capítulo 14, versos 1 a 3, e aqui nós vamos encontrar a resposta, né? A Bíblia diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E o verso 3 diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus disse essas palavras naquela quinta-feira à noite, véspera da sua morte. Os discípulos estavam ali preocupados, alguns já com saudades de Jesus, e ele conforta o coração deles, dizendo assim: olha, não se preocupem, na casa do meu pai, e aqui ele se refere ao terceiro céu, o lugar onde está o santuário de Deus, a Nova Jerusalém. Na casa do meu pai tem moradas e eu vou voltar. Então, quando nós falamos aqui da volta de Jesus, nós estamos falando da volta de uma pessoa amada, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E eu sei que muitos ouvintes, pastor Júlio, estão com saudades de Jesus, não aguentam mais
este planeta, não é, com tantas guerras, sofrimentos. Então, essa é a nossa bendita esperança, é a maior e melhor esperança que nós temos. E ele precisa voltar mesmo, né? Eu acho que o que você disse é uma realidade, porque infelizmente o mundo está insuportável, não é? Nós estamos vendo coisas que nunca imaginaríamos ver nesses dias. Então realmente é uma necessidade ele voltar, porque eu percebo que o mundo já está sem esperança, não é? Se você confiar hoje na política, se você confiar em qualquer outra coisa, você não vê muita saída. Então realmente a esperança para o mundo é a volta de Jesus. Eu pergunto para o meu colega, pastor Roéfero, pastor, você acha que a maioria dos cristãos, eles acreditam que Jesus vai voltar? A maioria das pessoas, você acha que é realmente uma mensagem aceita pela maioria dos cristãos, pelo menos? Ah, com certeza, né? A volta de Jesus é a maior promessa bíblica. Embora, pastor Júlio, uma curiosidade aqui, você sabe que no passado não era assim, né? A volta de Jesus durante um bom tempo foi uma doutrina quase esquecida dos cristãos, né? Colocada de lado assim. Agostinho, por exemplo, já no ano 400, em torno, né, do ano 400, ele escreveu um livro que se chama ainda, né, existe o livro, Cidade de Deus. Nesse livro ele buscava explicar o que havia acontecido, que a cidade de Roma havia caído. E ele deixa entender no livro que, na verdade, o reino de Deus na terra eram os próprios cristãos quem deveriam colocar. Isso em razão de já terem passado na época dele 350 anos de que Jesus tinha ido para o céu, mais de 350, e Jesus não tinha voltado. Então se buscavam explicações para isso. Então ao longo da história isso foi desaparecendo. Lá por volta do século XVI, XVII, praticamente nenhum cristão falava sobre isso. E foi em um reavivamento que aconteceu no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, que o William Miller ele trouxe de volta para o cristianismo com uma doutrina central, a doutrina da volta de Jesus. E nós adventistas somos aí remanescentes desse movimento millerita. Então hoje sim, hoje a maioria aceita dos cristãos. No passado não era assim. Mas o apóstolo Pedro, ele menciona lá na sua segunda carta, capítulo 3, ali fala dos escarnecedores, não é? Que iriam dizer, onde está essa promessa? Os nossos pais já faziam menção, não é? E ele nunca vem. Mas eu creio que a maioria realmente dos cristãos acreditam, não é? Agora, vamos entender um pouquinho como será a volta de Jesus. O que a Bíblia diz assim, a respeito da volta de Jesus? Será um evento secreto? Ou será que ele vai se manifestar visivelmente? Pastor Dinei, o que a Bíblia diz a respeito da volta de Jesus? Será um evento secreto? Ou poucas pessoas verão? Há algumas linhas teológicas que advogam isso, não é? Positivo, pastor. Inclusive, eu quero dizer aos ouvintes, tem dois textos que a gente vai considerar sobre esta resposta, que é o Evangelho de Mateus 24, 27 e também Apocalipse 1, 7. No Evangelho de Mateus 24, verso 27, eu vou ler a propósito de nós ter uma compreensão exata, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, como um relâmpago, não tem como não ver, é impossível não ver. Como o Senhor fará isso, não compete a nós, já que quando tem sol aqui, não tem lá no Japão, né? Quando aparece aqui, não aparece lá. Mas o Senhor, de forma miraculosa, haverá de prover uma maneira disso acontecer. Mas quero também aproveitar, pastor Padilha, amigos, para destacar a importância do tema que a gente vem falando hoje. Sabe que a segunda vinda de Jesus não é mais uma doutrina como tantas outras que igualmente são importantes, porém esta é a doutrina por excelência, ao redor da qual todas as demais estão orbitando. Não fosse a fé na segunda vinda de Jesus, a esperança maior, como disse o pastor Milton,
não haveria propósito da nossa existência aqui na Terra. Aliás, não haveria nem necessidade de existirem igrejas. A religião seria obsoleta. E, portanto, é um tema que nós vamos encontrar na Bíblia mais de 1.500 referências. Só no Novo Testamento temos 300 referências à segunda vinda de Jesus. Com exceção dos livros de Filemão e 2ª e 3ª João, todos os livros da Bíblia fazem referência à segunda vinda de Jesus. Agora, em especial, queridos ouvintes, ali na questão 2, para quem tem o seu guia e está acompanhando em casa, não tem nada de secreto, porque a pergunta vai nessa linha, né? Jesus ensina que sua volta seria um evento secreto? Absolutamente a resposta é não. A segunda vinda de Jesus será visível, audível, surpreendente, porque embora tantos tenham se falado sobre o assunto, ainda será surpreendente, e também será inescapável, quer dizer, impossível alguém escapar. Acredite ou não, vai ter que passar por esse dia do juízo. Esteja preparado ou não, terá que passar por esse dia do juízo. Vamos logo na sequência falar o que significa isso, esse grande evento, esse juízo, né? Esse novo capítulo na história da humanidade. Pastor Milton, diga para nós aí, o que a Bíblia revela ainda sobre como será a vinda dele, né? Ele vem a pé, ele se apresenta, de repente aparece em algum lugar, num estalar de dedos. O que a Bíblia descreve de como será? O pastor Dinei acabou de mencionar que é algo que todos vão presenciar, não é? Assim como um relâmpago sai do Oriente e se coloca no Ocidente. Mas, afinal de contas, como será? Como a Bíblia descreve esse evento tão miraculoso? O próprio Jesus, antes de subir para o céu, ele disse ali para cerca de 500 pessoas que estavam com ele no monte, através dos anjos, ele disse que voltará do mesmo modo como as pessoas o viram subir. Então Jesus, vamos lembrar aqui, após a sua ressurreição, ele tinha um corpo e tem corpo. As pessoas tocaram nas mãos dele, tocaram no lado, ele comeu com os discípulos e Jesus subiu com seu corpo para o céu. Da mesma forma, os salvos serão elevados para o céu quando Jesus voltar. Então, respondendo à pergunta, Jesus voltará de modo visível, todo olho verá, Apocalipse 1, verso 7 diz isso, até aqueles que o traspassaram, eles vão ressuscitar ali, os soldados, aqueles que o acusaram, que participaram da morte, diretamente da morte de Jesus, o verão voltando nas nuvens. Jesus não pisa na terra. Ok. Nós o veremos nas nuvens, os salvos, aqueles que aceitaram a Jesus e morreram, vão ser ressuscitados, e todos os salvos irão para o céu quando Jesus voltar. Voltando aqui à sua questão, pastor Júlio, o arrebatamento dos salvos não vai ser secreto, É importante nós mencionarmos aqui que a Bíblia tem que ser estudada em rede. É um verso aqui, um verso lá, Antigo Testamento, Novo Testamento. Quando nós juntamos esses mais de 1.800 versos que o pastor Dinei mencionou, nós vemos que Jesus voltará nas nuvens com todos os anjos, todo olho verá, todos os anjos vão tocar trombetas. Até onde eu saiba, trombeta é um som forte, não é, Edu? Sim, é um som forte, não vai ser um instrumento musical suave. E haverá ressurreição de mortos, aqueles que morreram em Cristo, e a igreja, ou seja, todos os salvos de todas as épocas, vai subir e encontrar Jesus nas nuvens. Portanto, a volta de Jesus é visível, audível, gloriosa, todo olho verá. E eu quero estar lá naquele dia, pastor. Amém. Eu quero ver Amém. Jesus voltando. Amém. Eu gostaria que fosse em nossa geração. Tem pessoas escarnecendo, como o senhor mencionou. Dizendo assim, olha, eu estou vivo aí há tantas décadas, já vejo guerras há tanto tempo, talvez essa aí seja mais uma, do Oriente Médio. E cadê esse Jesus que vocês estão pregando? Mas Jesus não mentiu, ele não brincou quando disse voltarei. Então eu espero e eu desejo que seja agora em nossa geração, e aí nós precisamos nos preparar. Foi Jesus que disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que ele disse vai se cumprir no tempo determinado por ele. Deus tem, na plenitude dos tempos, que é um termo bíblico,
assim como aconteceu a primeira vinda de Jesus, como na manjedoura, né, nascendo na manjedoura em Belém, também na plenitude do tempo, no calendário de Deus, que no capítulo 24, 36 do Evangelho de Mateus, somente ele sabe, ele vai vir como prometido e nada o impedirá que venha. Então ele vem de forma triunfante, né? Há 2000 anos atrás, Jesus veio, nasceu ali numa humilde manjedoura. Agora nós vemos ele voltando como o Rei da Glória, alguém que realmente vem de forma majestosa, não é? E a pergunta que me faz pensar agora nesse momento, gostaria que o pastor Roéfero nos ajudasse, é por que Jesus não voltou ainda, pastor? Se ele prometeu, já se passaram 2000 anos, não é? Já era para ele ter voltado, porque tanto sofrimento, né? Ele tinha que... Eu gosto muito de um texto aqui de Mateus 24, verso 22, se não me engano, onde o próprio Jesus disse que se aqueles dias não forem abreviados, não haverá quem se salve. É um texto que me preocupa bastante, não é? Não haverá quem se salve. Olha para onde está andando o nosso mundo, não é? Mas por amor àqueles, né, escolhidos, então ele terá que abreviar esses dias. Mas por que essa demora, pastor Roéfero? A gente vê guerras acontecendo, né, há muito tempo. Assim que Jesus subiu para o céu, a gente teve 30 anos depois ali a guerra de Roma contra Jerusalém, contra os judeus, né, guerra dos judeus. E Jesus avisou que haveriam guerras, haveriam rumores de guerras, mas que isso tudo seria o princípio das dores. Não vos assusteis que ainda não é o fim. Então, sim, a gente tem uma guerra agora. Algumas pessoas imaginam que essa guerra pode ser o Armagedon. A Bíblia diz que não, que o Armagedon é a guerra final entre os bons contra os maus. Né? Não é de um país contra o outro, de uma nação contra o outro. É a guerra cósmica da luta do bem contra o mal final. Então, bom. Isso está lá no contexto da sexta praga, após o fechamento da porta da graça, né? Então essa guerra que está acontecendo agora não é Armagedon, mas ela está no contexto das profecias? Está. Como a guerra da Ucrânia, como a guerra a ameaça da China sobre Taiwan, né? Se acontecer ali, essa guerra vai ser bem pior do que essa guerra de Israel. Mas essas guerras todas, isso tudo indica um caminho sem volta. Quer dizer, a humanidade está se deteriorando, pastor Júlio. Essa é a questão central. Nós estamos nos deteriorando a cada ano, a cada período que passa, vai piorando a humanidade. Vai piorando moralmente, vai piorando socialmente, vai piorando psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Então esse declínio da humanidade, ele não tem fim. Israel vence a guerra, certamente vai vencer militarmente ali, não tem como eles perderem a guerra. Vai vencer a guerra, vai melhorar ali. Talvez vai ter um pequeno período ali de melhora, mas essa melhora ela é temporária. A tendência das coisas é ir terminando. E quando é que Jesus volta então, né? Se essas guerras não anunciam a última batalha, a última guerra, não é? Qual é o sinal da volta de Jesus? Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz: e esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, para testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então, o grande evento que marca, e o grande sinal que marca a volta de Cristo é a pregação do evangelho em todo o mundo. Então, quem sabe, ao invés de eu estar olhando muito para essa guerra de Jerusalém, estar muito focado e preocupado com isso, eu deveria estar falando com o meu vizinho, eu deveria estar dando mais oferta para poder pregar o evangelho em lugares que ainda não foi pregado, deveria estar... Às vezes essa guerra pode se tornar uma distração que vai, na verdade, até adiar mais ainda a volta de Jesus, ao invés de apressar a volta de Jesus. Esse ponto que o pastor Roberto mencionou é muito importante. Tem muitos irmãos de igreja que estão esperando sinais para se prepararem de fato e começarem a pregar e cumprir a missão, que é o tema, inclusive, que estamos estudando aí na igreja, na escola sabatina. E eu fico pensando, né? Nós já passamos por uma pandemia. Durante a pandemia nós pregamos muito sobre eventos finais, volta de Jesus. E eu pensava assim, agora é o momento. A igreja vai se levantar, vai haver o reavivamento, a chuva serôdia. Só que passando a pandemia, eu percebo que muitas pessoas não voltaram. Tem pessoas adorando em suas casas de pijama, né? Tomando o seu
leitinho quente. Muitos não voltaram para a igreja. Não são sinais que vão fazer com que as pessoas se preparem, porque essa guerra vai passar. E aliás, nós estamos esperando 2 vindas. Uma é que nós já estamos falando, a vinda de Jesus, mas existe uma segunda que vem antes, né? Que é a descida do Espírito Santo como chuva serôdia. Isso aí nós não vemos quase a igreja pregando, né? Se eu e vocês não nos prepararmos para a chuva serôdia, que é a chuva do Espírito, é como se fosse um trem que nos leva para os eventos finais. Então eu preciso me preparar hoje para ver o meu Salvador voltando nas nuvens, e eu também preciso me preparar como igreja, como indivíduo, para receber o poder do Espírito Santo para terminar a pregação do Evangelho. Porque, sinceramente, do jeito como nós estamos hoje, sem o Espírito Santo, quantas guerras virão ainda, né? Então são essas 2 vindas. Primeiro vem a chuva serôdia, e aí me vem a pergunta: eu estou preparado? Eu ainda acaricio pecados, desejos deste mundo? Será que a minha prioridade é ver meu Salvador, ou é ter a minha casa? Ou é ver meus filhos na faculdade? São coisas legítimas, eu sei, mas a prioridade é o reino de Deus. Então esse assunto aqui é muito sério. Se nós somos de fato adventistas, não importa a placa de igreja, né? A gente está falando aqui de pessoas que aguardam o Salvador voltando nas nuvens. Se eu aguardo meu Salvador, então eu preciso realmente viver essa esperança. E aí é o que o pastor Roberto falou: pregar o Evangelho, destinar parte dos meus recursos para o que é indispensável, é prioridade, e de fato viver o céu aqui na terra. A gente não canta tanto isso, né, nos nossos cultos, só que olhando para a minha vida e a vida da igreja, parece que está faltando a gente colocar de fato isso em prática. Pastor Júlio, tem que falar uma coisa aqui fundamental. Sou evangelista, o senhor também, né, pastor Júlio? A gente tem que Graças a Deus, né? Tem que trazer aí. Olha, Você falou de pregação do Evangelho. Veja bem. E nós estamos aqui, só interrompendo um pouquinho, o objetivo desse programa Na Palavra é pregar o Evangelho. Nós estamos estudando a Palavra de Deus. E eu fico pensando que você que nos ouve, você também pode participar dessa pregação convidando um amigo. Dá um alôzinho aí para o seu amigo: olha, está acontecendo ali um programa muito bacana no Novo Tempo, sintoniza lá, vamos participar do estudo da Palavra de Deus. Você está pregando o Evangelho também. Vamos engajar mais pessoas nessa programação. Compartilhe, né, esse guia. Entre em contato conosco pelo telefone 996320468. Entre em contato conosco. E falando em programação, nós temos algo especial que vai começar a partir de hoje. Se você entrar em contato conosco, nós faremos um sorteio de uma Bíblia, uma linda Bíblia, letra gigante. Se você está como eu, que precisa de óculos porque já não enxerga mais aquela letrinha miudinha, então entre em contato conosco, você vai ganhar uma Bíblia. Mas, pastor, continuando aí sua linha de pensamento. Minha linha de pensamento vai na linha do pastor Milton. Uma das vindas que ele disse é do Espírito Santo, correto? Mas para que o Espírito Santo vem sobre mim? Ele não vem sobre mim para eu me salvar individualmente, para eu mudar para um sítio lá distante, para não ter contato com ninguém, porque agora Jesus está voltando e eu tenho que me preparar. Não há nenhum problema em mudar para o sítio, nenhum, desde que você se disponha a vir todo dia pregar na cidade. Eu não encontrei ainda quem queira isso aí, essa combinação, mas o dia que eu encontrar, tá certíssimo. Mora no sítio e vem pregar o Evangelho na cidade, porque no sítio não tem ninguém para pregar, né? O sítio não pode servir como um monastério para crente, né? O Espírito Santo vai vir se eu estiver disposto a pregar o Evangelho. Porque ele não vai vir só para garantir a minha salvação. Opa, agora é cada um por si, né? Jesus está voltando aí, meu irmão, acabou, agora vou orar muito aqui, vou ler muito Bíblia agora, dia e noite lendo Bíblia, orando, e vou me salvar. Agora é cada um por si, né? Não é assim, né? O Espírito Santo vem para que eu esteja disposto a pregar o Evangelho. Se eu não quiser pregar o Evangelho, eu não vou ter Espírito Santo. Sabe, pastor, eu deixo aberto aqui para quem quiser comentar. Uma coisa que me preocupa muito, lendo aqui sobre o evento à volta de Jesus, Cristo diz assim, então aparecerá no céu, estou lendo Mateus 24, 30 e 31,
é o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Essa palavra lamentarão, por quê? Parece que ele vai pegar o mundo de surpresa? Será que eu estou entendendo certo? Positivo, pastor Padilha, amigos, porque embora seja um tema tão disseminado na Bíblia e pregado por várias igrejas, porque o cristianismo, basicamente todos estão esperando a segunda vinda de Jesus. Embora isso seja verdade, muitos serão pegos de surpresa. Haja visto tomar o exemplo da primeira vinda de Jesus. Quem estava esperando a primeira vinda de Jesus, considerando que foi tão falado sobre o assunto por profetas do Antigo Testamento, foi tão anunciado, né, exaustivamente, quem estava esperando? Os pastores de Belém e os reis magos lá de terras orientais. Ou seja, no tempo em que Jesus voltar, a vinda dele vai surpreender, como aliás a gente já viu no texto bíblico, ele virá como ladrão. Ele virá como ladrão, não obviamente que vem para roubar nada, vem buscar o que lhe é de direito, mas em termos de surpresa será como um ladrão que ninguém espera, quando de repente outro ensino bíblico que também nos adverte, nos exorta a respeito disso, é aquela conhecida parábola das 10 virgens, onde 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias. 5 tinham o azeite, os colegas falaram aqui do azeite como representação do Espírito Santo. 5 delas estavam preparadas no Espírito Santo, né? Preparadas para o encontro do noivo, e outras 5 estavam totalmente displicentes e foram pegas de surpresa e a porta fechou. Então, embora a gente tenha essa tendência de dizer, eu acho que vai demorar muito para vir, portanto eu posso baixar a guarda, quando menos esperar, na parábola que eu fiz referência, era meia-noite, quando alguém gritou, aí vem o noivo. Quando menos se esperar, diz a Bíblia que as pessoas estarão casando, dando-se em casamento, trabalhando, abrindo empresas, vivendo a vida normal. E num dia destes, normais, aparentemente normal, haverá intervenção de Deus na terra. E tem uma palavra ali que me chama a atenção, e não o perceberam, senão quando vejo, não perceberam, né? E lá em Mateus 24:44, Jesus diz, andai vós apercebidos. Ou seja, Jesus não pode nos pegar de surpresa, não é verdade, pastor Milton? Com certeza. Para aqueles que aguardam a volta de Jesus, ele não virá como um ladrão. Mas justamente para esses que não abrem a sua Bíblia, não fazem questão aí de ir à igreja, de amar a Jesus, orar, ler a Bíblia e assim por diante. E só abrindo um parênteses, hoje em dia você sabe como as pessoas estão denominando esta época? Estão chamando de época pós-cristã. Você vai em muitos lugares da Europa e dos Estados Unidos, mas na Europa, né? As igrejas estão fechando ou sendo transformadas em museus, em restaurantes e assim por diante. E aí isso me faz recordar o texto da Bíblia, né? Quando vier o Filho do Homem, porventura haverá fé na terra. As pessoas não querem saber, em sua maioria, né, de Jesus, das doutrinas da Bíblia. Quando recebem um convite para ir à igreja, desdenham. Isso é coisa de crente, coisa de fundamentalista. Quem segue aí o Gênesis, quem crê no retorno visível, literal, nas nuvens do céu de Jesus, é um fundamentalista. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia, com a promessa. Eu creio que Jesus voltará em nossos dias como os pioneiros dessa igreja criam e viviam. Eu creio que nós precisamos viver mais essa esperança, encarná-la no dia a dia, né? Não transformá-la só num clichê da igreja ou do nome da igreja, mas nós precisamos viver na faculdade, no supermercado, no Uber, no carro, com a pessoa do trabalho. Eu tinha um amigo que dizia que tem muitos crentes que parecem agentes secretos, né, de Jesus. Você não sabe o que ele crê, às vezes nem leva a Bíblia, esconde a Bíblia lá no sábado. Não, nós temos Leva no celular. Eu tenho um celular. Botou no celular. Nós temos uma esperança que é ver o Salvador voltando em nossa geração. Então nós de fato precisamos pregar, e eu creio que aqui a gente está fazendo
um pouquinho disso aí. Eu tenho certeza que tem alguém ouvindo que precisa se preparar para a volta de Jesus. Quem sabe algum adventista, meio morno na fé, não sabe se vai ou fica. Nós precisamos escolher hoje, porque o Salvador está voltando. Não é só uma doutrina. Estamos falando aqui da volta do nosso Salvador. É uma pessoa amada. Se eu não tiver saudades de Jesus, eu corro o risco de ouvir uma verdade dele que eu não quero ouvir, que é a verdade não vos conheço. Essa verdade de Jesus eu não quero nem saber. Porque a Bíblia diz que quando apareceram as virgens nécias, Jesus, o noivo fechou a porta e falou, não conheço vocês. Eu não quero essa verdade de Jesus para mim. Eu preciso conhecê-lo de fato, não só na questão assim cognitiva, mas relacional com ele. Muito bem, então vamos falar agora um pouco a esse respeito. Veja, aqui em Mateus 24, 31 e 32, diz que quando ele vier acompanhado dos anjos, e todas as nações serão reunidas em sua presença, ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E diz que ele colocará um grupo à sua direita, os salvos, e os perdidos à sua esquerda. E a esses salvos ele dirá, vinde benditos, não é? Entrai na posse do reino que você está preparado. E em contrapartida, veja que coisa triste, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, vamos pensar, Jesus volta, e o que vai acontecer então com esses dois grupos? Eu quero que vocês me ajudem. O que a Bíblia diz? Quando Jesus voltar, o que vai acontecer com aqueles que estão de braços abertos, como diz lá o profeta Isaías, dizendo que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos e ele nos salvará? Eu fico imaginando essa imagem, né? Já vi muitas imagens bonitas, né, de um povo com os braços abertos, aguardando a volta de Jesus. Então, o que acontece com esse grupo, o grupo dos preparados, por ocasião da volta de Jesus? E depois vamos falar o que vai acontecer com os ímpios, aqueles que ignoraram, aqueles que não deram ouvidos, não é? A gente já entendeu aqui que Jesus ainda não voltou porque ele está dando oportunidade, esperando o nosso arrependimento, não é? Mas, pastor Roéfero, está pronto aí para... Vou ler um texto primeiro, pastor, que vai explicar, e aí eu vou comentar o texto que Muito está bem. em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. Paulo diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os que ficarmos vivos até a volta do Senhor, de modo algum, de maneira nenhuma, precederemos os que dormem. Quer dizer, não teremos nenhuma vantagem sobre aqueles que já morreram. Ele vai explicar por quê. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui tem dois grupos, os dois grupos de bons, os vivos, diz lá em 1 Coríntios 15, serão transformados num abrir e fechar de olhos. Então, que legal, tudo que está errado vai ser consertado na gente, num abrir e fechar de olhos. Quem usa óculos não vai precisar mais de Bíblia, glória, né? grande, Que bênção, né? Quem é feio vai ficar bonito. Olha que bênção, gente, tá vendo aí? A salvação para nós. A salvação. Até eu acho que alguns vai demorar uns 5 minutinhos para arrumar tudo, viu? Não um piscar de olhos, né? E olha lá, né? Brincadeira à parte, já brincadeira, né? Aqui diz que todos os vivos bons serão transformados, e os vivos que estão mortos ressuscitarão neste momento da transformação dos bons, e já ressuscitarão imortais perfeitos. Não morreu de doença A, B, C, não importa. Vai ressuscitar imortal e perfeito. Todos nós, pastor, seremos arrebatados. Os anjos irão nos reunir e nos levar até o encontro do Senhor nos ares. Esse é o arrebatamento. Percebe? Mas nada de secreto. Não tem secreto aqui, não tem segredo aqui. Pelo contrário, né? No grande dia da ressurreição, no grande dia em que Jesus vem, que há um grande terremoto, o maior de todos, segundo o livro do Apocalipse. Nesse grande dia, no maior dia de todos, quando Jesus virá em glória, majestade, poder,
é que nós seremos arrebatados, juntamente com os mortos ressuscitados, os mortos bons, e todos iremos nos encontrar com Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aquilo que está em Mateus capítulo 24, 40 e 41, que diz que um será levado, outro ficará, e há essa linha de pensamento, né, de um arrebatamento secreto. Vamos ler lá, pastor, Vamos, e ver o que o ok. texto fala pra gente? É Mateus, bom, eu acho que isso aqui é um assunto que vale a pena então vamos lá, o Mateus ser 40, esclarecido. 24, né? 40, 41. Diz assim, olha, eu vou ler o texto com vocês, vocês acompanhem comigo o raciocínio, olha. Diz assim, olha, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, então veja que Jesus vai comparar a volta dele com o dilúvio. O dilúvio. Os dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores, de igual maneira, né? Como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, andavam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então eles estavam vivendo a vida deles normal, até o dia em que Noé entrou na arca, ninguém ligou, não perceberam, senão quando veio o dilúvio fez o quê? Os levou a Todos. Quem que o dilúvio levou? Quem estava na arca, ou protegido, ou quem estava fora da arca e se perdeu? Quem que o dilúvio leva? Fora, né? Os que estão fora da arca se perderam, né? Aí diz assim, de igual maneira, do mesmo jeito, vai ser na vinda do Filho do Homem. Aí diz assim, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Quem que é o tomado? Quem que é o levado? É o É o salvo. perdido ou o salvo? O salvo. Da mesma maneira que foi no dilúvio, o levado aqui, o tomado, é o perdido. Não é o salvo. Exatamente. O salvo é o deixado. Vai deixado com vida. O tomado é o que foi destruído. Aham. Então as pessoas baseiam a interpretação do arrebatamento secreto em um texto que está mal interpretado. É só ler Tá o texto. fora do contexto. Diz assim, olha, no dia do dilúvio, uns foram levados e outros deixados. Quem foi levado? Os ímpios. Perdidos. Na volta de Jesus será da mesma maneira. Uns serão tomados e outros deixados. Quem que é o deixado? É o salvo. Quem que é o tomado? É o perdido. Então o texto não está dizendo que o tomado é salvo aqui. Onde está escrito isso aqui no texto? O texto está comparando o dilúvio e os levados, os tomados, com os perdidos. E os deixados são os salvos. Muito bem. Serão 2 grupos, né? 2 grupos e 4 condições. Os salvos e os perdidos e as condições deles. Enquanto que temos os salvos, os vivos salvos, temos também os vivos perdidos. Temos os mortos salvos e temos os mortos perdidos, os ímpios. Cada um receberá segundo as suas obras, diz a Bíblia. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Correto? Por aquilo que fizemos, deixamos de fazer. Assim que, quando Jesus voltar, o mundo vai estar na condição que está hoje. Vai estar repleto de pessoas. O apóstolo Paulo mesmo pensava que ele ia ser um deles. Quando a gente lê aqui em 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 51, ele diz assim, olha, eis que vos revelo um mistério, nem todos dormiremos. O que é dormir na linguagem de Paulo? Ele comparou a morte, porque é como um sono mesmo, e dormir é bom, né? Ou seja, a pessoa está num estado que não sabe o que está acontecendo, está naquela mesma condição que esteve antes de nascer. E a gente não sentia falta nenhuma disso, né? No período que a gente não existiu. Assim também ali, como diz no livro de Eclesiastes, não há amor, ódio, não há mais nada. Então a pessoa estará naquela condição. E o apóstolo Paulo, fazendo menção de novo, reforçando, ele diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele mesmo acreditava que ele estaria presente no dia que Jesus voltasse. Se Jesus voltar hoje, voltar nos próximos dias, enquanto nossa geração ainda, nós estivermos existindo, nós vamos fazer parte de um desses 4 grupos aqui. Ou vamos ser arrebatados em vida, né, transformados e arrebatados, ou vamos ressuscitar e ascender ao céu, ou vamos, se for ímpio, se for estiver perdido, vai morrer pela aparição, né, quando Jesus volta, os ímpios, e esse é um texto que também está na Bíblia, eu separei aqui para ler, Lucas 23, verso 30. Então clamareis as montanhas, caí sobre a nossa cabeça, escondei-nos da face daquele que vem, porque chegou o grande dia da ira deles. Que trágico, né?
Que trágico será esse momento, né, pastor Milton? Sim. Interessante, o pastor Dinei mencionou que os ímpios, por ocasião da volta de Jesus, serão mortos pelo sopro da boca de Deus. Isso me faz lembrar aí a origem do ser humano. Quando Deus criou Adão, ele fez ali um boneco de barro, não havia ainda vida em Adão, mas o próprio Deus soprou nas narinas ou no nariz de Adão fôlego de vida e ele passou a ser uma pessoa vivente, né? Uma alma vivente. Quando Jesus voltar, o sopro de Deus, em vez de dar vida, vai destruir. Vai destruir. Isso me remete também a uma outra figura de linguagem que é a do fogo. O fogo ele serve para purificar. E existe também a ilustração do Espírito Santo como um fogo que nos renova, que nos impulsiona, que queima o pecado. Só que se eu não buscar esta vida em Cristo, a purificação em Cristo hoje, o sopro dele e o fogo da parte dele vai me destruir. Então, quando a Bíblia fala que hoje é o dia da minha salvação, nós que estamos falando e os amigos ouvintes, nós precisamos parar e pensar, será que hoje eu estou pedindo para que este Espírito Santo, para que Jesus me traga vida? Será que o fogo do Espírito está me trazendo força, energia para cumprir a missão? Né? Porque Jesus em breve voltará e eu não quero estar no grupo dos perdidos. Talvez alguém pense assim, pastor, mas eu também não quero. Eu ouvi vocês dizendo aí que são 2 grupos, né? Eu quero estar no grupo dos salvos. Então hoje nós precisamos tomar uma decisão ao lado de Cristo. Né? Hoje eu preciso pedir para que este sopro divino, por meio do Espírito Santo, me traga vida, me traga esperança, sentido. E a volta de Jesus, pastor Júlio, realmente é a solução para todos os nossos problemas. Quem sabe alguém esteja ouvindo aí, doente, gastando com remédios. Jesus vai voltar e eu não vou precisar mais gastar com remédios. Né? Jesus voltará e eu não vou ter mais dívidas. Já pensou? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, todos têm alguma dívida, nem que seja só o cartão de crédito ou a conta de luz ou de água. Jesus voltará para resolver os nossos problemas. É claro, isso é secundário, porque em primeiro lugar eu preciso esperar a volta de Jesus para ver o meu Salvador. O personagem que está vindo é muito mais importante do que os detalhes de como vai ser. Talvez alguém não entendeu muito bem como é que vai ser esse negócio, ressurreição. Alguém talvez acessou agora aí e não ouviu os versos direito. Em primeiro lugar, eu preciso me perguntar, será que eu estou pronto para ver o meu Salvador? Quem é Ele para mim hoje? Né? Agora, se Jesus é um desconhecido para nós, se eu não leio a palavra dele, se eu não oro, se eu não converso com ele, realmente a volta de Jesus não vai fazer nenhum sentido para nós. Muito bem. Agora, uma pergunta. Tem uma data definida da volta de Jesus? Veja, eu era estudante ainda de teologia, me formei em 1992 e tinha alguns hereges ali da igreja já falando do ano 2000, né? E passou 2000. Acho que todos se recordam, em 2012 foi lançado um filme, 2012, né? O Fim do Mundo, e era baseado numa teoria maia de alinhamento dos planetas e coisa e tal, né? E o mundo não acaba e Jesus não voltou. O que a Bíblia diz, né, a respeito de nós termos muita expectativa com um momento, né? Então há muitas especulações a respeito disso. O que Jesus deixou alguma recomendação a esse respeito? Deixou sim. Ele disse assim, olha, portanto, vigiai, Mateus 24, 41, 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Jesus também diz assim, daquele dia e hora, ninguém sabe. Quando Jesus estava subindo aos céus, lá em Atos capítulo 1,
um discípulo pergunta: será essa a hora em que ireis restaurar o reino de Israel? Ele diz: não vos compete saber os dias e as horas preparadas pelo próprio Pai. Então, a primeira coisa, ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Ninguém. Mas aí ele diz assim, olha: por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. E aí ele conta 3 parábolas na sequência. A primeira parábola é a parábola do servo bom e do servo mau, que diz assim, olha, o dono da fazenda saiu e deixou os servos para cuidarem ali. E um servo passou o tempo todo batendo nos funcionários. Durante o tempo cuidou ali da fazenda direitinho, depois batia nos funcionários, fazia um negócio, fazia outro e tal. Ele disse assim: agora esse servo, como é que vai ser quando o dono da casa voltar? O dono da casa demorou, ele resolveu fazer do jeito dele ali. Bagunçou tudo. Eu conto uma terceira parábola, essa é uma parábola moderna, assim, olha. O pai saiu e disse assim para os filhos: ó, limpa a casa e lava o carro aí, eu vou voltar. E os filhos começaram a limpar a casa, mas aí começou a demorar. O pai demorou para voltar, eles largaram a casa, foram ver televisão. Daqui a pouco eles estavam fazendo bagunça, daqui a pouco eles começaram a brigar, daqui a pouco eles quebraram um negócio. Quando eles olharam já era 3, 4 horas, o pai não tinha voltado ainda, continuaram brincando, bagunçando. Antes do pai voltar a gente conserta. Quando foi 6 e pouco o pai chegou, de surpresa, pegou eles lá. Para eles demorou muito pro pai voltar, porque estava bagunçando, aprontando e tal. Se eles tivessem ficado limpando a casa, lavando o carro, teria demorado pro pai voltar? Teria parecido muito rápido. Então o que Jesus deixou pra gente assim, ó, trabalhe. Se prepare aí, se ajeite, trabalhe, pregue o evangelho, cuide da sua vida espiritual, estude, ore, leia a Bíblia, se prepare pra você não ser pego de surpresa, pregue o evangelho. Se a gente estiver fazendo isso, a minha família tá esperando Jesus voltar há muito tempo, desde o tempo do meu avô, né? Meu avô já morreu, esperando Jesus voltar, ele não voltou, não tem problema. Minha avó morreu esperando Jesus voltar, ele não voltou, não tem problema. Minha mãe morreu esperando Jesus voltar, ele não voltou. Para eles não tem problema, para eles Jesus já voltou. No dia que eles ressuscitarem, eles já vão ver Jesus voltando já. Se eu estiver trabalhando, não importa se Jesus voltar daqui 15 dias, daqui 2 dias, ou se ele voltar daqui 100 anos. Se eu estiver trabalhando, cuidando, me preparando, não importa o tempo que vai demorar, ou se vai ser muito rápido, isso não importa. O pai tem que me pegar trabalhando, é isso que interessa. Olha, eu gostei muito, eu acho que essa linha aqui, a gente podia seguir aqui nessa linha, nesses últimos minutos que nós temos, seguir essa linha do preparo, porque eu não sei se eu estou equivocado, mas quando eu leio o sermão profético, eu percebo que Jesus não gasta muito tempo falando de sinais, não. São os primeiros versos lá, mas ele gasta muito tempo falando do preparo. Ele apresenta aqueles modelos escatológicos ali dos antediluvianos, de Sodoma e Gomorra, e eu percebo quão repetitivo ele é dizendo, né? Vocês não sabem o dia nem a hora, mas vigiai, vigiai. Se você pegar aqui, por exemplo, o verso 50, né? Ele diz exatamente isso, capítulo 24, verso 50. Ele diz para nós vigiarmos, né? Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe. Capítulo 25, a parábola das virgens, termina dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, realmente, ele não se preocupa, e eu acho que é saudável, né? Não sei se eu estou errado, é saudável nós não sabermos a data. Imagine se estivesse na Bíblia que Jesus voltaria em 2030, dezembro de 2030. Eu acho que muitos iam esperar, né? Vou aproveitar o mundão até novembro. Tem gente que fez isso agora, né? Não é? Fala assim: não, vou ser jovem, vou curtir minha vida, vou bagunçar muito. Depois, quando eu estiver lá velho, lá eu vou. Você faz isso agora? Procuro o pastor Milton ali, peço para me batizar, uma santa ceia, e coloco a minha vida em ordem. Há uma tendência humana, né? Mas eu vejo um senso de urgência, né? Jesus diz: olha, vigiai, vigiai. Ele vem como ladrão da meia-noite. E eu acho que um aspecto importante por que esse senso de urgência, né? Qual é o perigo de nós não estarmos preparados hoje? Essa palavra vigiai é muito importante, muito interessante. Jesus falou diversas vezes. É como se vigiar e orar tivesse o mesmo peso, né? A impressão que me dá, especialmente como líderes de igreja,
falta-nos muito essa vigilância. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, por exemplo, ao estudarmos ali o santuário, nós percebemos uma coisa importante. A palavra amêndoas, na língua original do Antigo Testamento, o hebraico, tem a mesma raiz da palavra vigilância. E no santuário tem 2 itens que remetem a isso. Primeiro era o candelabro, né? O castiçal com 7 braços. As lâmpadas ficavam em cima de amêndoas, em formato de amêndoas, né? E isso simbolizava a presença de Deus, que era constante. A lâmpada do candelabro nunca apagava, simbolizando o vigia de Israel que não dorme. Só que quando você entrava ali no Santíssimo, dentro da arca tinha uma vara, chamada de bordão de Arão, que floresceu. Se você olhar o livro de Números, você vai perceber que floresceram amêndoas. Isso mostrando a importância da vigilância com relação a líderes da igreja. Tá? Se você observar na Bíblia, todos aqueles que caíram em pecado, vou citar aqui o caso de Davi. Davi caiu em pecado por causa da falta de vigilância. É para estar na guerra, e ele ficou à tarde dormindo, né? Talvez muitos adventistas, muitos amigos que estão nos ouvindo aqui, esteja faltando este componente. Nós estamos vendo sinais. Olha quantas guerras acontecendo ao mesmo tempo. Acabamos de sair de uma pandemia. Olha a crise política em que nós estamos, né? São 820 milhões de pessoas passando fome hoje no mundo. Os sinais estão gritando para nós que Jesus muito em breve vai voltar, só que está faltando esse componente, pastor Jô. A vigilância. Vocês estão olhando os sinais acontecendo, né? A figueira, como disse a parábola de Jesus, né? Dando ali os sinais, os indícios da volta iminente de Jesus, mas alguns talvez estejam dormindo, como Davi, né? Desapercebidos. E aí como que eu me preparo então para a volta de Jesus? O capítulo 25 de Mateus responde, buscando porção dobrada do Espírito, que simboliza aqui o azeite reserva daquelas 5 virgens inteligentes. E como que eu me preparo para a volta de Jesus? A segunda dica que Jesus traz é usando os talentos na obra do Senhor. A melhor maneira de ficar acordado, desperto, vigilando a volta de Jesus é trabalhando para Ele. E os ouvintes sabem muito bem que quando a gente trabalha para Deus, né, dá um estudo bíblico, lê a Bíblia para os filhos, faz o culto em casa, entrega um folheto na rua, abre um pequeno grupo em casa, os músculos espirituais são exercidos ali, fortalecidos, aí a gente não dorme no culto, a gente toma o propósito de ir aos cultos de quarta, de domingo na igreja, a gente quer abrir a casa para estudar a Bíblia com os vizinhos. Então a melhor maneira de eu me preparar para a volta de Jesus é buscando o Espírito e usando os dons que Ele me deu para a pregação do Evangelho, né? Então nós precisamos hoje pedir para Jesus assim: Jesus, o Senhor pode tirar o meu sono espiritual? Porque para muitos aí a volta de Jesus realmente está demorada, né? E aí já dormiram na fé, não querem voltar para a igreja mais. Então a minha oração, pastor Júlio, nessa tarde é: Senhor, o Senhor pode me despertar, né? Aquela vara de Arão ali no santuário é uma lição para nós pastores e líderes. Nós precisamos estar vigiando, imitando o guarda de Israel que não dorme, né? Buscar mais a oração, a consagração, né? E eu tenho certeza de que muitas pessoas serão alcançadas por essa esperança através do nosso trabalho e do nosso exemplo também. Quando Jesus virá? É uma grande pergunta que vale mais do que $1 milhão. Quando ele virá? Quando a segunda vinda de Jesus for a grande prioridade da nossa vida, ele virá. São Mateus 24:14 disse que o evangelho deverá ser pregado a todo mundo. Sendo a segunda vinda de Jesus a grande prioridade da nossa vida, proclamar o evangelho, falar da sua segunda vinda, testemunhar a respeito deste assunto, vai ser supernatural. Segundo, quando todos se voltarem à Bíblia, a palavra de Deus. São João capítulo 5, verso 39 diz: examinai as escrituras, a Bíblia Sagrada, porque cuidais ter nela
a vida eterna. Pregar o evangelho, primeiro, acho que a ordem seria inversa, estudar a palavra de Deus, seguir os seus ensinamentos e pregar este evangelho. Outro aspecto que eu vejo, a importância da vigilância, aí tem um sentido assim, é muito forte, um senso de urgência, é que nós somos mortais, né? Não podemos esquecer. A gente foca muito quando, mas se eu morrer hoje, na verdade, pastor Heffer, o que você diz a esse respeito? Digo que se nós morremos hoje, Jesus já voltou pra gente, né, pastor? Exatamente. Fazem 2 anos e meio, a minha mãe faleceu. Minha mãe já nasceu num lar evangélico, num lar adventista. Então ela esperou Jesus voltar a vida toda. Eu me lembro quando a gente era criança, que ela fazia os cultos com a gente, né? Teve um período que ela ficou viúva e ela tinha que trabalhar, e eu me lembro que ela deixava os cultos gravados numa fita cassete pra gente poder fazer o culto ali no momento certo, que ela não estaria em casa. A gente passou a morar com a minha avó, com meu avô ali. Há 2 anos e meio atrás, ela me ligou, me lembro, uma sexta-feira, e ela começou a conversar comigo e disse: tô na casa da sua avó, tava no período de pandemia, ela tava mais de 1 ano sem ver minha avó, e ela decidiu ir lá, meu tio ia lá ver minha avó, e ela decidiu ir junto, e eles foram lá pra Votuporanga ver a minha avó, e ela tava tossindo. Eu falei: mãe, você tá tossindo? Ela falou: eu peguei uma gripe aqui, mas... Eu falei: não, mas você precisa ir no médico urgente, ver o que tava acontecendo. Desde terça-feira, já fazia alguns dias que ela tava doente. Em 3 ou 4 dias minha mãe teve uma piora muito grande, assim, muito grande. Meu tio me ligou e disse: olha, realmente era Covid, né? Descobriram. Meu tio disse: olha, eu vou entubar sua mãe. Eu não tinha tomado vacina ainda, que não tinha tido vacina ainda, mas eu falei pra minha esposa, falei: eu vou lá. Porque se eu não fosse, eu não ia ficar bem, né? Da minha consciência. E eu corri lá e eu fiquei com a minha mãe ali nos 2 últimos dias em que ela teve consciente. A mulher que estava junto disse: olha, ela piorou muito rápido, né? Ela chegou aqui falando, brincando, ela já quase não falava. Eu me lembro que em algum momento eu saí, no dia que eu cheguei ali, no sábado à tarde, eu cheguei ali para estar com ela, e a médica disse: olha, não tem o que fazer, a gente vai dar só para ela algum remédio paliativo para ela sofrer menos possível, mas não há o que ser feito. E eu fiz ali o último culto com a minha mãe, né? No domingo pela manhã. Minha mãe não sabia que em 1 semana ele ia morrer. Ela não sabia. O desejo dela, como de todos nós aqui, é ver Jesus voltar ainda vivo. Naquele dia em que eu fiz o culto com ela pela manhã, ela ainda estava consciente, mas naquele dia à tarde ela já não estava mais consciente. Ela foi entubada. Então, e ela entubou, ficou 2 dias entubada e morreu. Então a gente não sabe. A gente orou muito para minha mãe, quis muito que ela ficasse viva, claro, mas Deus entendeu que era o momento dela descansar. Mas para minha mãe, Jesus já voltou. Eu me lembro que o último culto que eu fiz com ela, eu li um texto que dizia que é preciosa a morte dos seus santos aos olhos do Senhor. Ela morreu. Para ela tudo isso aqui acabou. Todo o sofrimento, toda a dor, todos os problemas acabaram. E o dia que Jesus voltar e o arcanjo chamar e ela vai ressuscitar, nesse dia ela vai ver Jesus voltando, que para ela é agora. Ela fechou os olhos, quando ela abrir os olhos novamente, ela já estará vendo Jesus voltando. Por isso a gente tem que se preparar agora. É no momento que se chama hoje. Porque ainda que Jesus não venha de repente pelas nuvens dos céus, e o pastor Milton já explicou que para quem está esperando não vai ser assim, mas se eu sair na rua agora e um caminhão bater no meu carro e eu morrer, para mim Jesus já voltou. Então eu tenho que estar preparado em todos os momentos, pastor Júlio. Amigos, uma palavrinha para o nosso ouvinte, de cada um dos colegas aí, que palavra você deixaria para o nosso ouvinte no contexto da volta de Jesus, do tema que nós trabalhamos hoje? Pastor Milton. Pastor Júlio, quando eu assisto aí, vejo algumas pessoas assistindo a jogos de futebol,
e vejo uma pessoa vibrando, chorando por um time, eu fico pensando, por que as pessoas não fazem isso com a volta de Jesus, né? As pessoas têm paixão por dinheiro, por coisas, por um time de futebol. Alguns times viraram religião. Nós precisamos de fato organizar quem é o Deus da nossa vida, né? Se Jesus é o Deus a quem nós aguardamos de fato, nós precisamos viver isso, pregar e buscar aí a presença dele todos os dias. Amém. Pastor Dinei? Eu quero agradecer aos ouvintes que estiveram acompanhando até agora, né, pastor? E também o convite de estar aqui. Esse é um tema daqueles que a gente não pode esgotar, achar que esgotamos aqui, certamente não. É um tema que deve ser estudado e reestudado muitas vezes. E eu queria deixar essa certeza para todos nós que hoje é o dia da salvação. E amanhã, se te perguntar, você repete a mesma frase. É hoje o dia da salvação. Quando começou a chuva, nos dias de Noé, Jesus compara a sua vinda com os dias de Noé, aqueles que não tinham escolhido entrar na arca já não podiam entrar mais. Tem gente que fica imaginando que quando Jesus voltar vai ter outra chance de arrependimento. Mas não, ali já estará determinado o destino eterno, salvação ou perdição eterna. Pastor Wéfero? Quero dizer para os ouvintes, estejam preparados para que o Senhor não pegue vocês de surpresa. Amém. E assim encerramos mais um programa Na Palavra. Que Deus abençoe você. E vamos aproveitar que o pastor Milton é o nosso convidado especial. Faça uma oração, por gentileza, abençoando o nosso querido ouvinte que está sintonizado na programação. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, que é luz para os nossos caminhos. Nós não estamos em trevas com relação à tua volta a esta terra. Nós queremos estudar mais este assunto, queremos ensinar as outras pessoas e, acima de tudo, viver essa esperança no nosso dia a dia, em nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos da faculdade ou da escola. Por favor, Senhor, dá-nos o teu Espírito para que possamos ter esta esperança ardendo em nosso coração. E se algum amigo ou amiga neste momento que nos ouve precisa tomar uma decisão ao teu lado, precisa levar as coisas espirituais mais a sério, que neste momento o Santo Espírito toque esse coração, entre nesta vida, efetue as mudanças necessárias e que possamos muito em breve, como um só povo, uma só família, ver o nosso Salvador voltando nas nuvens dos céus para nos buscar. E se alguém está triste, com saudades de alguém que já faleceu, que essa esperança faça sentido como nunca no coração deste teu servo, da tua filha também. Fica conosco, dá-nos uma tarde em tua companhia, entregamos a nossa vida em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você ouviu Na Palavra. Em todo momento, em todo lugar. Você ligado na Palavra. Santificou. Aqui no quarto mandamento tem todos os elementos que nós precisamos para entender a guarda do sábado. Primeiro, ele diz: lembra-te do dia de sábado. Ora, se era para se lembrar do dia de sábado, é porque o sábado, a adoração no sábado ou a santificação